novamente no nosso podcast. Nós vamos continuando a nossa conversa com a doutora Agatha. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre doença celíaca. Muito presente na rotina do dia a dia da população, que muitas vezes a gente nem sabe por onde que começa tudo isso daí. Muito obrigada, doutora, por você estar de novo aqui com a gente. Eu que agradeço, Paulo, o convite. Sempre é um prazer estar aqui com você. Vamos começando. O que é a doença celíaca? Doença celíaca é uma doença autoimune, né? Uma doença imunomediada que causa intolerância permanente ao glúten, né? O glúten é uma proteína que está presente no trigo, no centeio, na cevada, na aveia por contaminação e no malte. E me diz uma coisa, quando ocorre o diagnóstico da doença celíaca, ela prejudica a doença em si, ela prejudica muito a qualidade de vida das pessoas? Antes de ter o diagnóstico, com certeza tem um impacto importante na saúde, né? A doença celíaca é mais comumente diagnosticada na infância, quando começa a introdução do trigo na dieta do bebê. E aí, essa criança pode desenvolver quadros de dores abdominais, distensão, diarreia, tem umas lesões de pele. E se não forem diagnosticadas, pode evoluir com retardo do crescimento, crianças com baixa estatura, com déficit, né, do seu desenvolvimento e anemia crônica. Então, tem várias outras coisas que afetam no desenvolvimento da criança. Isso é muito sério, né? E quando essa criança ou esse adulto tem quais são normalmente, dentro desses sintomas, o que faz no corpo da pessoa? No estômago, no intestino, o que faz? Como eu falei, é uma doença imunomediada. O organismo interpreta o glúten como um antígeno, né? Como um corpo estranho com algo nocivo. E ele desencadeia a cascata de produção de anticorpos contra aquele glúten, só que por tropismo ele acaba agredindo as células intestinais. Então ele vai destruindo as células, os vilos intestinais. Os vilos, né, intestinais, as células intestinais, eles são um prolongamento, são tipo assim, os nossos dedos assim. E esses anticorpos vão destruindo essas camadas intestinais, que é aqui onde ocorre a absorção dos nutrientes, dos alimentos. Então isso vai ficando cada vez mais baixinho, esses vilos, e a gente fala que fica a mucosa meio careca, porque ela fica completamente lisa. E com isso não absorve. E é isso que causa as carências vitamínicas, as carências nutricionais, a diarreia. E é esse o impacto, por conta dessa reação. Então, enquanto nós não retirarmos o glúten dessa dieta, esse intestino não volta à sua normalidade. E como que, se uma mãe agora escutou aqui no podcast, que está vendo que a criança está com distensão abdominal, presença de diarreia, como que ela sabe para levar no médico para ser feito esse diagnóstico? A primeira observação que a mãe pode ter é o seguinte, que a criança vem tendo isso desde quando? Se foi desde a introdução, né, do glúten na dieta. Então, doença celíaca raramente é diagnosticada antes dos 6 meses, porque não está no período que a criança entra em contato com o glúten. Até os 6 meses a gente recomenda o aleitamento materno, depois dos 6 meses começam as frutas, os legumes, aí depois que vai entrar as coisas como que tem o componente do trigo, um macarrãozinho, depois mais para frente uma bolacha e um bolo, enfim, a partir do momento que introduz esse tipo de alimento, aí a mãe vai perceber se realmente começou a distender o abdômen, ficar estufado. A doença celíaca, a criança fica com uma barriga bem estufada, o bumbum normalmente é bem retraído, é bem murcho, porque ele já acaba causando um emagrecimento. Então a parte da musculatura, né, a massa magra da criança, ela é bem hipotrófica, ela é bem diminuída. Algumas crianças cursam com umas lesões na pele, né, que são bem características da doença celíaca, mas não significa que tem que ter as lesões. Muitas crianças são diagnosticadas sem nunca terem desenvolvido lesões de pele. E aí eu acho que vale a pena procurar o pediatra, falar dessa observação, que talvez que quando come determinados alimentos que contêm glúten, a criança passa mal. Vai ver
aquela cartilha da criança, né? Vai ver o percentil, a curva do crescimento, vai ver que a criança, depois de determinada fase alimentar, sempre estava subindo, começou a estacionar ou até cair. Então, já começa a ter um impacto no desenvolvimento da criança. Então, aí, uma das doenças que vale a pena ser, pelo menos, excluídas é a doença celíaca. E ela vai no pediatra. Aí esse pediatra, o pediatra ele faz normalmente um rastreamento. Isso. Os exames que nós podemos fazer, tanto em adulto quanto criança, nós temos anticorpos que nós pesquisamos para a doença celíaca, né? Que são dosagens desses anticorpos. Nós podemos dosar o HLA, que é a fração do cromossomo, o marcador próprio para ele, para a doença celíaca, mas esse já é um pouquinho mais oneroso, né? Mais difícil, mas se tiver inclusive algum na família, então assim, um antecedente familiar é importante, né? E vai acabar com essas alterações, vai acabar indo para endoscopia. Então a endoscopia digestiva vai ser feita a realização de biópsias do intestino delgado, que no caso é o duodeno. E essa biópsia duodenal é que vai ser o divisor de águas no sentido associado com a clínica, associado com esses anticorpos que eu falei, aí pode-se fechar o diagnóstico de doença celíaca. Quando o profissional médico fecha esse diagnóstico, qual que é o próximo passo? Uma vez fechado o diagnóstico, ou se não fechou, existe forte indício de ser doença celíaca, no caso do forte indício, a gente faz uma prova terapêutica. E se fechou o diagnóstico, essa já é o tratamento. Então, na realidade, a exclusão total do glúten. Então, o paciente deve se ficar totalmente isento, ele não pode nem comer de vez em quando, tá? Porque ele, cada vez que ele entra em contato com o glúten, ele desencadeia toda a cascata de antígeno anticorpo novamente. Né? É como se fosse uma reação de anafilaxia. Então, ele entra e desencadeia toda aquela cascata desse sistema. Então, cada vez vai ficando pior, porque cada vez a pessoa vai ficando mais sensível. Então, a dieta é exclusão total. Então, a gente tem que retirar o glúten da dieta. E ser substituído, por exemplo, no caso da pizza, pode fazer pizza de couve-flor, pizza de outras massas, com farinha de arroz, outras farinhas que possam substituir o trigo. Normalmente você observa que melhora bastante a qualidade de vida dessas crianças? Não, é um divisor de águas, né? Assim, a criança uma das coisas que eu não falei, mas a criança pode ter uma letargia, uma criança mais sonolenta. Todas as crianças são ativas, brincalhonas, ela é mais quieta, mais paradona. Os adultos sentem um cansaço muito grande, como se tivesse com uma anemia. Às vezes estão mesmo, mas independente mesmo, sem anemia, sente um cansaço, uma prostração, um desconforto abdominal importante, muita enxaqueca, dor de cabeça. Então, a partir do momento que exclui, é uma pessoa mais ativa, uma pessoa mais dinâmica, a níveis profissionais é outro desenvolvimento, além do quadro digestivo, que deixa de ter diarreia, deixa de ter aquelas urgências evacuatórias, não precisa sair correndo para ir ao banheiro, né? A barriga não faz aqueles barulhos. Então, existe um conforto, né? Um ganho da qualidade de vida muito grande. A gente observa hoje também que tem visto muito em adulto, né? Tem. Também é o mesmo procedimento? Se alguém sente hoje, que está escutando a gente, que verificou que é adulto, mas está sentindo isso. O adulto pode ter a doença celíaca também, de não ter sido diagnosticada anteriormente. O adulto também pode ter intolerância ao glúten não celíaca, que seria a intolerância à inulina, um componente do trigo. Aí um gastroenterologista vai ter condições de diferenciar as duas situações. E no adulto, como a dieta alimentar já está há muito tempo introduzida, a gente tem que fazer todos os testes das intolerâncias para ver se não tem ou associado, porque é muito comum a doença celíaca estar associada com uma intolerância, por exemplo, à lactose, né? Com o hipotiroidismo, que é outra doença autoimune. Então, normalmente, às vezes, vem associado. Ou diferenciar se não às vezes não é doença celíaca e pode ser uma intolerância, por exemplo, à frutose. Que também tem crescido muito, né? Tem crescido bastante. A gente observa que se sentiu qualquer um
dessas possibilidades de sintomas, tem que procurar um auxílio médico para poder estar fechando. Eu acho assim, distensão, né? Barriga estufada. Acorda com a barriga até relativamente murchinha. No decorrer do dia, após as alimentações, vai ficando cada vez mais estufado, ao ponto, às vezes, de precisar abrir um botão da calça ou usar uma roupa mais larga, porque sabe que vai passar mal. Tem barulhos no abdômen, né? Aquele blá que as pessoas falam, que são os borborigmos. Existe aquela urgência, come um alimento, precisa sair correndo para ir ao banheiro. Tem pessoas que, às vezes, quando saem de casa, não comem nada, não come na casa dos outros, não saem para comer, porque sabe, se comer qualquer coisa, precisa ir ao banheiro. Isso não é normal. Não é normal isso. Então, ele precisa de uma ajuda para ser investigado. Não que todas essas situações que eu falei são doenças celíacas. Como eu falei, pode ser um quadro de intolerância. Nós precisamos investigar qual é, né? Porque também existe Não, tudo pode ser... celíaco. Não, tem que vasculhar, tem que observar, tem que ver, porque senão você fica um ano restringindo e você continua tendo os mal-estar. E há outros possíveis diagnósticos, né? Sim. A outra coisa que eu falei também são diarreias explosivas, né? Então, a diarreia aquosa, explosiva. Então, isso não é uma forma de evacuar normal. Vamos dizer que fazer evacuação normal é o formato de uma banana nanica, né? E de preferência que é o processo que você evacua, né? Não tenha tanta sujidade, não haja necessidade de tanta limpeza, aí fica perfeito. Fora isso, tem que dar uma buscadinha de dar uma arrumadinha, né? Eu acho assim, a consistência das fezes está muito mais importante do que a quantidade de episódios de evacuação, né? Porque se todas as vezes, como você falou, essa forma de banana, se ele evacuar 3 vezes assim, não for nenhuma vez amolecida, com essa sujidade que você disse ao fazer a higiene, nenhuma vez for aquosa, né, água, e nenhuma vez for bolinha, tipo fezes de cabrito, que as pessoas brincam, como a gente tem aqui as capivaras, né? Então, esse tipo, então assim, a consistência estando normal, isso não tem problema. Eu evacuo a cada 2 dias, mas se as fezes forem nessa qualidade, sem esforço, sem sofrimento, não tem problema. Eu acho que o importante é que cada um tenha o seu ritmo. E o importante é que a consistência das fezes esteja num bom padrão. E se a pessoa diagnosticou, então, só para a pessoa conscientizar, como que é feito todo o tratamento? Entra com medicação? Não há necessidade de medicação nenhuma, só dieta. Então, na realidade, a dieta de exclusão total e permanente do glúten. Esse é o tratamento. Então, o cuidado vai ser com contaminações, porque cuidado, por exemplo, todos os alimentos que forem industrializados, processados, vão ter que olhar todos no rótulo. E no Brasil é lei, é obrigado estar nos ingredientes de todas as embalagens, contém ou não contém glúten. Então, é muito fácil. Bater o olho, contém glúten, é um alimento que não... pode ser até tempero, tá? Então, às vezes, a gente até brinca, outro nem sabia, tem temperos, esses que a gente compra, então, às vezes... Creme de corpo, né? Então, se essas coisas que tem glúten... estéticos. Que não podem ter glúten. Se a gente observa, tem muita coisa com glúten e que... se antena. Esses dias atrás, uma amiga tá passando creme na filha dela, não sabia do que era. Mas por curiosidade, outro dia, um tempero, eu não lembro se era a pimenta do reino, se era aquele chimichurri, tinha glúten. A mostarda contém glúten, mas não todas as marcas. Então, às vezes, na realidade, não é que para mostarda ou para pimenta do reino teria que ter trigo. É que, às vezes, eles fazem parte dos ingredientes para homogeneidade ou consistência. Exatamente. Ou muitas vezes é o mesmo local, é a mesma... na empresa aí a contaminação, exatamente. O mesmo local, né? Onde faz isso. Acaba sendo... Bem delicado todo esse processo. E o que a gente observa dentro de uma ação em Nutrir é a conscientização. Leitura de rótulos, prestar atenção em tudo, cuidar onde você vai comer, cuidar a rotina da sua casa, que infelizmente daí a sua família também vai ter que ajudar nesse sentido. Sim. Que não vai dar para comer pizza, assar no mesmo forno, vai ter que ter alguns cuidados aí. Mas nós temos já em Campo Grande pizzarias que são sem glúten,
Nós temos casas de bolo que são sem glúten, Muito bom. tá? Nós temos vários locais que vendem, já tem seções em mercados que já são para Totalmente. alimentação específica. Então não é só para celíaco, mas tem sem glúten, sem lactose, sem frutose. Se consegue se ter uma Hoje já qualidade tem, de vida. exato. Hoje, a nível de internet, já se consegue comprar lasanha sem glúten, a massa de lasanha, né, sem glúten, já consegue o macarrão à base de arroz. Então, você consegue já ter as farinhas para poder fazer as receitas. Você tem vários livros de receitas sem glúten. Então, hoje, o acesso à informação, o acesso a esse tipo de coisa já te ajuda muito. E a gente consegue ter uma qualidade de vida tranquila, né? Sim. E aí uma coisa importante é que toda aquela lesão que eu falei, que ficou careca, a partir do momento que você retira o glúten, ela há uma recuperação total. Inclusive os anticorpos, eles se negativam. Então, isso é importante dizer que, uma vez diagnosticado com doença celíaca e ele ficou sem o glúten, não adianta ele ir em outro médico depois querer começar a investigação novamente, porque se ele fizer toda a investigação na ausência de estar ingerindo glúten, normalmente nas últimas 4 semanas, todos os exames vão dar negativos. Então, não significa que ele não é celíaco, significa que com a dieta correta, com o tratamento correto, ele se normalizou. Mas se reintroduzir, ele vai ter todos os sintomas novamente. A gente pode falar silenciou? Eu não sei se dizer silenciou. Acho que talvez sim. Ele fica... que há uma recuperação total quando tira o glúten. E antigamente não tínhamos essas dosagens de anticorpos, de HLA, não tínhamos essas coisas. Então, como era feito esse diagnóstico? O diagnóstico era com prova terapêutica. Se suspeitava que era doença celíaca, retirava completamente o glúten, né, por pelo menos 30, 40, às vezes 60 dias, depois reintroduzir o glúten. Se reintroduzisse o glúten, tinha todos os sintomas novamente, então era doença celíaca e aí o tratamento era retirar totalmente o glúten. Nossa, sofria, hein? Mas, assim, conseguia fazer a prova. Então, hoje, o que a gente tem existência, até no consultório, eu tenho alguns pacientes que não fecham todos os critérios, né? Ficam borderline e há um impacto na vida alimentar do paciente. A gente removeu o glúten, sem dúvida nenhuma, né? Então, pensar que vai tirar os pãezinhos, os salgadinhos de festa, as coisas de padaria, as massas, né? Então, os sanduíches, né? Então, existe um impacto. Então, existe uma resistência do paciente que já é adulto, que já experimentou, que já comeu e ele hoje fica sem. Porque a criança que a gente diagnostica precocemente e às vezes nem conviveu com todas essas coisas, para ela é muito mais fácil. A gente não sente falta daquilo que a gente não conhece. Né? Ou no conforto. A gente tem um determinado... Quem nunca tomou banho com água quente, né, nem sabe que existe, não sente falta. A gente que já aprendeu a tomar banho com água quente, quando toma só no frio, a gente sofre, né? O conforto, então, assim, né? a gente se habitua. Em contrapartida, se todo banho quente a pessoa passasse mal, e a partir do momento que ela viu que tirando o banho quente, do banho frio, ela se sente tão bem, não tem por que ela voltar, mesmo que seja confortável ou gostoso, e causa tão mal, causa tão mal a ela, não tem por que ela se prejudicar, né? É um processo de conscientização, né? Sim. E que a gente observa que não é a curto prazo, é médio, longo prazo, a pessoa vai, apesar dela ter que retirar imediatamente, mas ela vai ter que se conscientizar. Sim, mas a melhora do quadro clínico, assim, de sintomas é muito imediato, assim. Com 48 horas já sem glúten, a pessoa já se sente mais disposição. E aí vai progressivamente, uma semana sem glúten, um mês sem glúten. Existe uma mudança muito legal, drástica. Quem em casa está vendo todos esses sintomas, tudo, o que você daria de recado? Eu daria de recado que se você tem esses sintomas, barriga estufada, esses barulhos, né? Se a barriga conversa com você, existe uma urgência para evacuar, para fazer cocô, as fezes são explosivas, se você come e sente um desconforto, se você às vezes tem medo de se alimentar por conta desse desconforto e o paciente acaba retirando parte da dieta
excluindo determinados alimentos, procura ajuda, procura um gastroenterologista, procura um clínico para falar, olha, eu acho que eu tenho alguma coisa que não está digerindo muito bem, eu estou tendo pode assistir alguns programas que eu acho que eu posso ter alguma intolerância. Eu gostaria de, pelo menos, descartar essas intolerâncias. E o SUS, hoje você consegue fazer o diagnóstico? Consegue fazer sim. Dá para fazer os exames, pelo menos as endoscopias são feitas pelo SUS. O SUS cobre vários hospitais em Campo Grande, o Hospital Universitário, o Hospital Regional, a Santa Casa, todas fazem endoscopias, passível de fazer as biópsias, dá para fazer, só eu não sei se faz o HLA, DQ2, DQ8, isso eu não tenho certeza, mas o restante faz. HLA acho que não. Porque ele tem um investimento maior, né? É um maior investimento, né? Mas, gente, quanto conhecimento, quanta sabedoria em relação a melhorar a nossa saúde, que a gente precisa estar atento no dia a dia. Que muitas vezes não é você, mas você viu o filho da sua prima, você viu alguém no seu redor com toda essa sintomatologia, peça para procurar ajuda, peça para se orientar, ir no profissional, fazer diagnóstico adequado e não ficar com medo, né, de procurar auxílio. Isso é muito importante. Gente, muito obrigada. Nós ficamos aqui com o nosso podcast Comer Bem Pode, doença celíaca, e nós vamos dar continuidade a toda essa sequência de podcasts sobre a parte gástrica do nosso organismo. Até mais. Até.